Louvado seja Deus, queridos ouvintes, muito bom dia, povo de Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou a sua irmã Isabel Ferreira. Que alegria ter todos vocês nesta manhã conosco. Que alegria saber que nós deitamos e acordamos e o Senhor nos sustentou. Nesta manhã nós vamos buscar ao Senhor em oração. Vamos buscar juntos, vamos sentir a presença de Deus. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora, nós pedimos ao Senhor neste momento, que o Senhor venha operar de maneira extraordinária, que o Senhor venha operar de maneira tremenda dentro do nosso coração. Nós queremos ser vasos novos, ó Pai, nós queremos estar longe do pecado, nós queremos estar longe da imundície, nós queremos estar longe do pecado, da mentira, da soberba, nós queremos estar longe da maldade. Ó meu Pai, não deixa Satanás fazer morada em nossos sentimentos, não deixa Satanás se apropriar de nossas palavras, não deixa Satanás se apoderar das nossas atitudes, mas que nesta manhã, meu Pai, o Senhor se mova pelas palavras desta mulher, o Senhor se mova pelos passos deste homem, ou seja, que nós possamos ser completamente possuídos pelo Teu temor, possuídos do Teu poder, possuídos pela Tua graça. Venha nos usar conforme a Sua vontade. Abre, Senhor, o nosso entendimento, dai-nos discernimento espiritual, dai-nos discernimento na presença do Senhor. Não deixa nós vivermos de forma errônea, pois está escrito, meu Pai, que nós somos o sal da terra e somos a luz para iluminar. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Tem misericórdia da nossa casa, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, da nossa família. Purifica, Senhor, o nosso coração. Purifica, Senhor, o nosso interior. Venha nos encher da Tua presença. Venha nos encher da Sua graça, venha nos encher da Sua glória, venha nos encher, meu Pai, da Tua virtude. Tem misericórdia desta pessoa, tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nesta casa, que o Senhor venha trabalhar nessa família, que o Senhor venha trabalhar dentro deste lar. Repreenda o espírito de doença, repreenda o espírito de enfermidade, repreendo o espírito de maldição, repreendo o espírito de inveja, repreendo o espírito maligno, Senhor, que luta contra esta mulher, que luta que luta contra este homem. Quebra, meu Pai, esta maldição, quebra, meu Pai, esta maldição na vida dessa pessoa, essa maldição na vida desse homem, quebra essa maldição na vida dessa mulher, essa pessoa, meu Pai, que não consegue amar ninguém, essa pessoa que não consegue amar e nem ser amada, não consegue se respeitar. Meu Deus, tem misericórdia. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de sinais, Tu és o Deus de prodígios, Tu és o Deus de maravilha. Repreenda, meu Pai, este demônio que tem trabalhado na vida dessa mulher, esse demônio que tem trabalhado na vida deste homem. O sangue de Jesus tem poder agora. Saia deste corpo, Satanás, sai desta vida, sai da mente desta pessoa, sai da mente desta mulher, sai da mente deste jovem. Sai, espírito das trevas, sai, espírito maligno, meu Deus, essa pessoa que o diabo tem transtornado os seus caminhos, o diabo tem levado ele nas drogas, o diabo tem levado ele aos vícios, o diabo tem levado ele ao crime. O diabo tem levado ele a tantos lugares terríveis, a destruição. Tem misericórdia, meu Pai. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Tira da mente deste homem o desejo de morte. Tira da mente dessa moça o desejo do suicídio. Tira da mente dessa pessoa o desejo pelo álcool, pelos vícios, o desejo pela criminalidade.
enfermidade. Meu Deus, entra nas nossas casas, entra nos nossos lares, entra na nossa família. Repreenda o espírito maligno, repreenda os espíritos de enfermidade, os espíritos de maldição, os espíritos de orgulho, os espíritos de fofoca, os espíritos de mentira. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, opera na vida desta mulher, opera na vida deste homem, opera nessa casa, opera neste lar, opera na vida dessa pessoa. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia dessa família que está orando, que nessa manhã o Senhor venha repreender toda macumba, toda bruxaria que foi feita nas encruzilhadas, à meia-noite, meu Pai, tudo aquilo que foi oferecido a entidades, tudo aquilo que foi oferecido a demônios, nós repreendemos, nós rejeitamos, nós anulamos, nós cancelamos, nós repreendemos pelo poderoso nome de Jesus. Faz a obra, meu Deus, faz a obra, meu Pai, faz a obra nessa casa, faz a obra nessa família. Faz a obra nesse casamento, faz a obra na vida espiritual, faz a obra na vida sentimental dessa pessoa. Meu Deus, faz a obra, repreenda os demônios de vício, repreenda os demônios do álcool, repreenda este demônio de separação, que quer colocar esse homem fora da sua casa, que quer colocar essa mulher fora do seu lar. Sai daí agora, demônio, sai daí agora, Satanás, sai daí agora, espírito das trevas. O Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, pombagira, o Senhor te repreenda, tranca-rua, o Senhor te repreenda, demônio de vício, o Senhor te repreenda, enxu da morte, enxu do cemitério. Sai agora, espírito da doença, sai agora em nome de Jesus Cristo. Queima ele, Senhor Jesus, queima ele, queima, meu Deus, este demônio de doença, esse demônio de enfermidade, esse demônio que tem deixado essa pessoa completamente fora da direção do Senhor, fora, meu Pai, dos projetos. Senhor, tira as mãos do diabo desse corpo, tira as mãos do diabo desse casamento, tira as mãos do diabo sobre a vida financeira e derrama sobre nós a unção que vem do alto, a unção que despedaça o jugo, a unção que envergonha o inimigo. Toca nessa pessoa com fogo, toca nessa pessoa com renovo, arranca essa enfermidade, Senhor, na garganta, arranca, meu Pai, este nódulo, essa pessoa que tem um inchaço na sua garganta, que tem um mal na sua garganta, sai daí toda enfermidade. É uma ordem em nome do Senhor Jesus, saia agora em nome de Jesus Cristo. Repreenda, meu Deus, essa enfermidade, repreenda esse glóbulo, Senhor, que está inflamado na laringe desta pessoa, repreenda este mal que foi feito pela tiroide, Senhor, alterada, a tiroide, meu Pai, inchada. Arranque agora este mal-estar, essa pessoa que sente falta de ar, essa pessoa que sente, meu Pai, como se estivesse sufocada. Tem misericórdia. Eu creio que nesta manhã é manhã de libertação, eu creio que nesta manhã é manhã de cura, eu creio que nesta manhã é manhã de salvação, eu creio que nesta manhã é manhã de renovo, é manhã de resposta. Ai, derrai, cai, xomanarabá, surimiclamba, labaia. Oh meu Deus, oh meu Pai, nós clamamos a Ti agora, nós buscamos ao Senhor neste momento. Vai operando, meu Pai, vai operando, meu Deus, vai tirando este mal do corpo desta mulher, este desânimo, esta preguiça, este cansaço, essa frieza espiritual. Arranca, meu Pai, deste corpo esse sentimento de ódio, de ira, de raiva, de rancor.
Arranca dessa pessoa esse sentimento de ira. Arranca dessa pessoa esse sentimento de raiva. Meu Deus, opera o milagre. Meu Deus, opera o milagre. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da salvação. Visita lares nesta manhã e que demônios sejam expulsos agora. Que enfermidades sejam expulsas agora. Que doenças sejam expulsas agora. Sai, espírito da doença, sai, espírito da enfermidade. Tem misericórdia desta pessoa, tem misericórdia, meu Pai, deste homem e desta mulher, confirmando a paz, confirmando o livramento. Que neste dia, meu Pai, o Senhor venha confirmar as bênçãos do Senhor, o Senhor venha confirmar, meu Deus, o favor do Senhor, o Senhor venha confirmar a bondade do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso 8, está lá perto de Apocalipse. Primeira de João, capítulo 4, verso 8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós vemos que o mundo não conhece a Deus. A maioria das pessoas no mundo vibram por violência, vibra por vingança, vibra por ódio, por pagamento de dívida, mal com mal, dente por dente, olho por olho. Nós estamos vivendo dias em que a palavra do Senhor está se cumprindo. E por aumentar o pecado, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. É o amor do pai para com filho, filho para com pai, da mãe para com a filha, da filha para com a mãe. Nós vemos mãe que assassina a filha para ficar com o genro. Nós vemos filhos que juntam com o genro, com a nora, para matar os pais, para ficar com herança. Nós vemos pais que tiram a vida dos seus próprios filhos. E a situação ficou tão difícil que, além de nós vermos isso no lado externo, do lado de fora, isso acabou afetando também a área espiritual de muitas pessoas. E eu não vou dizer a igreja, porque a igreja não é um bloco, a igreja não é um departamento, não é um edifício. A igreja não são colunas de alvenaria, nem de madeira, nem de gesso ou de zinco. Não, não é isso. A igreja somos nós. O amor, ele é uma marca daquele que teme a Deus. O amor é uma marca daquele que tem o Senhor. A Bíblia diz que o resultado de nós estarmos hoje orando foi o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. E quando nós falamos que Deus amou o mundo, não é os conceitos do mundo, não é a filosofia do mundo, mas Deus amou nós, seres humanos. Deus amou de tal maneira que entregou o único filho dele para morrer na cruz do Calvário. Para ser zombado, humilhado, chicoteado, para sofrer morte de cruz por amor a nós. Nós somos resultados do amor de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse amor é tão grande que o Senhor vai dizer da seguinte maneira, que é para nós amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Nós não seremos conhecidos por andarmos com a Bíblia na mão. Nós não seremos conhecidos por termos uma conversa diferente ou um comportamento diferente só. Mas nós vamos ser conhecidos se nós amarmos. O Senhor diz: e conhecereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Irmãos, e nós estamos vivendo dias em que o amor tem sido escasso. O amor tem sido completamente algo difícil de ser encontrado até no meio cristão. As pessoas pregam amor, cantam amor. As pessoas dizem que possuem o amor, quando na verdade não possuem. São pessoas sem misericórdia, são pessoas sem perdão.
Pessoas inconciliáveis, ou seja, irreconciliáveis. Você fez alguma coisa com ela, acabou. Você foi para a lista negra daquela pessoa, ela nunca mais te perdoa. Não, tá perdoado, mas você segue seu caminho, eu sigo o meu. Se preferência lá no céu tiver um terreno, eu quero o seu bem longe do meu. Não pode, isso não é perdão. O perdão não é você esquecer. O perdão é você não sentir mais o mesmo sentimento de ódio, de ira, de raiva. Aquilo que as pessoas fizeram conosco, irmãos, a gente não esquece. Afinal de contas, a gente não deu amnésia. A gente não está com mal de Alzheimer. A gente não esquece, mas ao lembrar-se daquilo, aquilo não muda o nosso tratamento com aquela pessoa. A gente continua amando, a gente continua tratando bem. Se alguém falar, irmã Isabel, eu esqueci. Não, esquecer, você pode ter esquecido o detalhe. Mas que você teve um contratempo, a gente não esquece. Mas a gente não sente mais a mesma dor. A gente não leva aquilo para frente. Irmãos, a falta de amor está destruindo tudo. São patrões que não têm amor aos seus funcionários. Manda a pessoa embora sem se preocupar se aquela pessoa tem filhos, se aquela pessoa tem alguma responsabilidade. São funcionários que não têm amor ao seu patrão, roubam nos estabelecimentos, degrine a imagem do patrão, não faz um bom serviço. Esposas que não amam mais os seus maridos, maridos que não amam as suas esposas. Existem filhos que não são amados pelos pais e pais que não são amados pelos filhos. E assim sucessivamente. Mas nós, como servos de Deus, precisamos buscar o amor. O amor não é algo que você nasce com ele. O amor você busca, você luta por ele. Porque quando nós falamos de amor, irmãos, eu não estou falando só de beijo, de abraço, de contato físico. O amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas. Se eu não tenho amor por você, minha irmã, eu tiro a sua vida. Se eu não tenho amor por você, eu não me preocupo com as calúnias que eu posso te causar, independente das tragédias que elas possam causar. Quando eu não tenho amor, eu não me preocupo com você. E assim é o mundo. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro amor não depende de quem recebe o amor. O verdadeiro amor depende de quem tem Deus. Porque você pode, minha irmã, querer amar o máximo, mas só Deus é que pode te ensinar a amar de verdade. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. E porque Deus é amor. E o amor é uma decisão poderosa. Não adianta você perdoar o seu esposo, mas sempre estar ali a jogar na cara dele. Não adianta você perdoar a sua esposa, mas sempre estar ali a falar com ela. Não adianta você perdoar uma pessoa, mas sempre quando toca naquele assunto, você vem com aquela mesma conversa do que aconteceu lá atrás. Nós temos que amar. Não existe nada mais poderoso nas nossas vidas, principalmente os cristãos, do que o amor. Porque é esse sentimento que emana de Deus. O amor serve para você, minha irmã, ultrapassar muitas outras situações. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente, te dá paciência. O amor é bondoso, te faz ser uma pessoa boa. O amor não inveja. Você não tem inveja de ninguém, você fica feliz quando aquela pessoa compra um carro, compra uma casa, troca de apartamento, aquela pessoa troca de automóvel. Por quê? Você tem um amor, então você não inveja. Não se vangloria, você não se orgulha, porque você tem amor àquele que não chegou no mesmo patamar que você. Você tem amor por aquele que ainda não alcançou a mesma graça que você. Não se orgulha. O amor não maltrata. Eu quero dizer algo para você. O amor não é simplesmente tratar bem mesmo quando as coisas estão erradas. Porque às vezes as pessoas dizem, mas o fulano não tem amor. Ele chamou minha atenção. Irmãos, amar alguém não significa deixar essa pessoa fazer tudo. Eu apanhei de vara, de cinto, eu já apanhei de tudo que você imaginar quando eu era criança. Tudo. Mas a minha mãe fazia aquilo que ela me amava. Ela me amava. E foi uma correção tão boa
que poucas vezes eu lembro das surras que eu levei. Mas eu levei muito, até formar o meu caráter, até formar minha personalidade. Minha mãe me moeu na vara. Não era só orando, não. Ela falava, o oleiro quebra o espiritual. E eu trato a Isabel aqui no físico. Claro, não tinha espancamento. Mas a minha mãe, ela me deu boas varadas. Mas aquilo é o amor. Porém, depois que a minha mãe, ela me corrigia, ela sempre vinha com um abraço, com carinho. Ela sempre falava, Belzinha, a mãe fez isso porque a mãe te ama, você não pode ser assim. Até então eu não entendia no início, mas aquilo foi bom para mim. E assim também somos nós. Existem pessoas que elas confundem o amor com aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele acha que por alguém amar ele não pode corrigir ele. Por alguém amar ele não pode exortar ele. Quem te ama também vai te corrigir. Se o seu pastor te ama, ele vai te corrigir. Se o seu pastor te ama, ele vai puxar a sua orelha. Se aquela líder da mocidade te ama, vai perguntar por que você faltou o culto. Não confunda que o amor pode ser uma coisa monótona, uma coisa que sempre é só aquilo. O amor, ele envolve tanto carinho como a exortação, mas tudo para a sua edificação. Então o amor não maltrata, mas ele corrige. Não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Casamentos que estão acabando, falta de amor. Famílias destruídas, falta de amor. Membros que são contra o seu pastor, falta de amor. Ai, mãe Isabel, mas meu pastor está errado. Mas se tivesse amor, você exortaria o seu pastor. Não o maltrataria, mas exortaria por causa do amor. Pastores que não amam seus liderados dispersam pessoas como se fossem animais, ovelhas perdidas e não vão atrás dessas ovelhas. Falta de amor. Irmãos, a falta de amor está levando o ser humano à desgraça. A falta de amor está levando o homem às coisas mais terríveis que a vida pode oferecer a alguém. Em Colossenses capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição, é o vínculo da perfeição. Você pode se revestir de tudo, mas você não pode esquecer de se revestir do amor. Porque quem não ama não conhece a Deus. Existem pessoas que sabem falar de Gênesis a Apocalipse. Ele não tem dificuldade de falar os 27 livros do Novo Testamento e nem os 39 do Velho. Ele sabe falar um pouco do hebraico, do aramaico, do latim e do grego. Ele sabe tudo, mas não sabe perdoar, não sabe amar. Ele não sabe sentir a necessidade do próximo. Está dizendo, amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. O diabo não ensina ninguém a amar, o diabo ensina a odiar, o diabo ensina a brigar. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós amamos, irmãos, nós perdoamos uns aos outros. A Bíblia vai dizer de uma contenda séria que Pedro teve com Paulo, mas se resolveram e a vida seguiu. Às vezes a gente olha para os homens da Bíblia e a gente pensa que eles eram perfeitos, eles não eram perfeitos. Se você for estudar as histórias e a biografia dos homens da Bíblia, você vai olhar para você e vai dizer, não, eu sirvo ainda para ser usado por Deus por alguma coisa. Porque Elias era um homem sujeito às nossas mesmas fraquezas e paixões. Mas sabe o que acontece? Eles sempre estavam nas mãos de um Deus que podia moldar eles. Assim somos nós, irmãos. A Bíblia, ela nunca vai te isentar de você errar. Mas sempre que você errar, peça perdão, se humilhe diante de Deus. Vai ter momento que você vai ter um probleminha na igreja, vai ter dia que você vai ter um probleminha no seu ministério, lá no seu trabalho, com o familiar, com a pessoa, mas depois você tem que ultrapassar aquilo. Quando eu falo ultrapassar, é se perdoar e seguir a sua vida, seguir a sua história. Porque o Espírito Santo não habita num lugar onde habita o ódio.
a dissensão. O Espírito Santo se afasta quando nós estamos em brigas, em confusões. Eu escutei uma pessoa possessa, o demônio falou na boca dela, toda vez que ela ira, eu entro dentro do corpo dela. Meu Deus, quando eu vi aquilo, eu comecei a pensar 10 vezes antes de me irar. Eu comecei a pensar 10 vezes antes de ficar nervosa por alguma coisa, porque eu não quero ser barco para o diabo navegar na minha vida. Eu não quero ser um objeto para o diabo usar. Mas se Deus nos amou primeiro, e alguém diz, eu odeio meu irmão, você não conhece nem a Deus. Porque o amor de Deus não está em você. Irmã Isabel, mas tem hora que é difícil, mas não é impossível. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Mas o segundo mandamento é este: ama o seu próximo como a ti mesmo. Chame aquela pessoa, minha irmã, e converse com ela. Diga para ela o que não está bem. Diga para aquela pessoa o que você precisa falar a ela. E vai com quem quer resolver o problema e não com quem quer causar mais problemas. Porque às vezes as pessoas não têm coragem de falar na cara das outras o que querem falar, mas querem falar fora. Minha irmã, endereça os seus problemas para quem é devidamente a dona daquele endereço e daquele problema. Nós não podemos sair por aí falando assim das pessoas. Vamos falar com as pessoas. Sinceridade também faz parte do reino de Deus. Chama aquela pessoa sozinha. Olha, fulana, está acontecendo isso. Se não der certo, sabe o que acontece? Você vai chamar mais uma pessoa. Se não der certo, você chama mais uma testemunha. Mas você precisa resolver a sua vida. Porque essa falta de amor, essas brigas, essas contendas, essas picuinhas, vai te tirar do reino dos céus. O inferno está cheio de gente com ódio. O inferno está cheio de pessoas raivosas, iradas, rancorosas, que não deu tempo de resolverem as suas vidas. E a Bíblia diz que após a morte só resta o juízo. Hoje é tempo que você pode manifestar o amor de Deus entre você e aquele que vocês estão em contenda e resolver esta situação. Quando houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, a Bíblia diz que Abraão chegou para Ló e disse: olha, a gente precisa resolver isso daqui. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, mas a gente precisa resolver. Quando Paulo e Pedro teve conflitos em Jerusalém, eles precisaram resolver. Ficou Paulo como apóstolo dos gentios, Pedro dos judeus. E assim a vida continua. Nós precisamos resolver os nossos problemas. Tem muita gente indecisa, pessoas que não são resolvidas e não sabendo que por causa disso não conseguem mais ser crentes que eram. Porque o Espírito Santo não habita no ódio, o Espírito Santo não habita na ira, o Espírito Santo não habita no meio do rancor. Ou você é cheio de Deus ou você é cheio do demônio, não tem jeito de ser duas coisas. Ou você é cheio do poder de Deus ou você é cheio da malícia do inimigo. Um só tem que ocupar o espaço. E nesta manhã Deus está falando conosco que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar não significa só abraçar, beijar. Amar é você ver a pessoa cair no buraco e você tentar ajudar aquela pessoa. É você ter um problema e não criar uma barreira entre você e essa pessoa, criar uma ponte. Atravessar a ponte, chegar nessa pessoa e dizer: olha, é assim. E viver em paz. Viver em paz. Irmãos, Deus, Ele precisa trabalhar na sua vida. Deus precisa trabalhar em você. E isso é uma coisa que você precisa se permitir Deus trabalhar em você. Você precisa se permitir Deus trabalhar na sua vida. Eu digo algo para vocês: quando os meus pais se separaram, eu sofri muito. Eu sofri muito mesmo.
Meu Deus, aquilo para mim era o fim do mundo. Meus pais decidiram se separar e eu era nova, não sou muito velha, né? Mas eu era um pouco mais nova. E aquilo para mim foi muito terrível. Eu viajei à África, mas a minha cabeça estava lá na minha casa, na vida do meu pai e da minha mãe. Viajei em muitos países com o coração triste com meu pai. Não tinha mágoa dele, não tinha ódio dele, mas uma tristeza. Sabe, uma tristeza de um dia sentar com ele, conversar e falar: pai, mas por quê? Mas eu digo algo para você. Aquilo me perturbou muito tempo. Até que um dia eu sentei com meu pai, conversei com ele, ele me explicou algumas situações. Aquele peso do meu coração foi saindo. Hoje, eu converso mais com meu pai do que com a minha mãe. No sentido assim, no WhatsApp, né? Porque o meu WhatsApp, o pessoal que eu tenho é familiar. Eu falo com meu pai por dia, eu não sei quantas vezes. Com a minha mãe eu falo só no final da noite, mas com meu pai eu falo daqui a pouco, meio-dia, 15 horas, 14 horas. Por quê? Porque existia algo que precisava ser explicado, eu precisava conversar. Mas aquilo estava me embarrando, aquilo estava me entristecendo. Eu não aceitava a separação dos meus pais, eu não aceitava. Porque eu sempre vi minha mãe como uma pessoa muito boa e meu pai como uma pessoa muito boa. Né? Aquela questão assim de uma família perfeita. Tanto que às vezes eu falava assim: nossa, se algum dia eu me casar com alguém, eu quero que essa pessoa tenha as qualidades do meu pai, porque meu pai é uma pessoa muito boa, minha mãe... Né? Só que existiu coisas no caminho que fizeram eles tomar essa decisão. Mas dentro de mim existia um peso tão grande que aquilo estava me destruindo por dentro. Mesmo eu pregando, mesmo eu orando pelos dons do Espírito Santo, mesmo eu viajando o mundo inteiro, eu tinha um problema que precisava ser resolvido. Essa tristeza dentro de mim. Quando falava da minha família, meu semblante decaía. Quando falava da minha família, o meu semblante se entristecia. Quando a igreja dizia: Isabel, você vai voltar para o Brasil. Sabe o que acontecia? Eu sabia que quando eu voltasse para o Brasil, meu pai estaria num canto, minha mãe estaria em outro canto. Mas aquilo não estava prejudicando o meu pai e minha mãe, aquilo estava prejudicando a mim. Aquilo estava prejudicando a mim. E chegou um dia que Deus preparou um momento para me resolver aquela situação. Hoje a minha família vive bem, a minha família está tranquila, meu pai e minha mãe estão bem, eu estou muito melhor ainda. Por quê? Porque aquele problema foi resolvido, mas foi resolvido com o quê? Com conversa. Houve uma conversa. Existem pessoas, irmãos, que ele se tranca, ele não fala nada, ele está dormindo do lado do marido dela com ódio. Ela está dormindo do lado do marido com ira. Tem pessoas que estão trabalhando no mesmo emprego, odiando o amigo de trabalho. Tem gente vivendo na mesma casa com ódio terrível. E olha, se você permanecer nesse problema, vai chegar uma hora que o diabo vai tomar as rédeas deste problema. E você não sabe o que isso pode ocasionar. Aí daqui a pouco vem marido que faz isso com a esposa, esposa que faz isso com o marido, filho que fez isso com o pai, pai que fez isso com o filho, irmão que fez isso com o irmão, e vice-versa. Vamos resolver os nossos problemas. Porque quem não ama não conhece a Deus. Eu tinha uma tristeza muito grande do meu pai, porque eu achava que ele era o culpado de uma separação. Mas aquilo saiu. Hoje nós vivemos todos bem, todos bem. E ainda falo com ele, falo: pai, nossa, o senhor meu Deus, nunca pensei que Deus ia trabalhar de uma forma tão grande assim, que eu ia me apegar tanto ao meu pai. Porque depois daquele relacionamento rompido, parece que a minha amizade com ele também rompeu. Eu não tinha ódio dele, nem mágoa dele, mas uma tristeza, uma explicação. Por quê? Mas por quê? Por quê? Até que um dia os porquês foi explicado. E hoje
claro, eu como adulta, né, depois me casei, agora casada, que a minha mente muito mais é preparada, né, porque naquela época eu era solteira, não entendia muita coisa, mas agora muito mais depois de casada eu vejo como é bom a conversa, como é bom, irmãos, você conversar com as pessoas, você dialogar, para você compreender que muitas vezes a falta do perdão, a falta do amor, está porque nós seguramos uma situação e não resolvemos essa situação. Deus tem bênçãos para você. Deus tem vitórias para você. Eu não sei se o meu testemunho pode te ajudar. Você tem um problema com sua sogra, chega perto dela, conta a sua história. Se tem um problema com sua cunhada, chega perto dela, conta a sua história. Se tem um problema com alguém, vá com essa pessoa e conversa com essa pessoa. Porque quando você resolver o seu problema lá, você pode ter certeza, você não resolveu só um problema lá, você resolveu um problema cá. A muralha caiu por terra no seu coração. A muralha caiu por terra na sua vida espiritual. A muralha caiu por terra em todas as áreas da sua vida. Você não é um saco de lixo para o diabo colocar os lixos dele. Você não é um saco de lixo para o diabo colocar. Joga mágoa dentro do saquinho, joga ira dentro do saquinho, joga rancor dentro do saquinho, joga lembranças más dentro do saquinho. Você não é um saco de lixo. Você é o templo do Espírito Santo. Resolva o teu problema e não deixe o ódio tomar conta do seu coração. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus livre vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até meio-dia, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.